Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa, o seu programa de todos os dias, todas as noites, de notícias, de informação, de mau humor, de bom humor, de brigas, estresse, enfim, mas tudo resolvido até o final. Está entrando no ar a partir de agora e para todo o estado do Rio Grande do Sul. E hoje também foi o dia em que o prefeito Marquesan Júnior fez a cerimônia de entrega da licença, então, para as obras do nosso Cais do Porto, que foi um assunto que nós tratamos ontem aqui, bastante até, e hoje ele fez a cerimônia. Convidou ex-governadores, convidou ex-prefeitos, e cada um respondeu do seu jeito, um que ia, outro que não ia, outro que não podia, enfim. Mas alguém que resolveu, agora a moda das redes sociais, fazem tudo, alguém resolveu convocar uma manifestação pelo Facebook para este momento da inauguração. E quando chegou lá ficou sozinho. Porque ninguém apareceu. Ninguém apareceu. Não foi assim, tinha 2, 3, 10, não, era só ele, o bloco do Eu Sozinho. E ele tinha uma plaquinha, assim, um papelzinho muito muquirana, escrito assim: a cidade está à venda. Que barbaridade, né? Ainda bem que foi só um, porque aí mostra que a população não está aderindo a esse tipo de retrocesso. Mas era para manifestação, era para manifestação, ficou meio inválido. Eu achei que ficou inválido. Ninguém aguenta mais. Aí o prefeito aproveitou tudo isso para reforçar aqueles papos dele e tal. Agora o prefeito Nelson Marquesan Júnior, que eu encontrei esses dias no evento, disse assim: pô, você só me dá um pau naquele programa, me livra um pouco, não sei o quê, barará. Que a gente não mente, né? Mas é que não é só isso, né? Agora ele resolveu, de novo, ele comprou uma bronca com o André Carus, Gustavo Vitorino, que tu conhece tão bem quanto eu, que quando esteve à frente do DMLU no outro governo, sempre foi muito eficiente, muito solícito, muito bacana, não era essa zona que está a cidade, e ele resolveu, o prefeito está botando todo o lixo para trás, né? Porque o DMLU está assim, que deve, que não deve, que essas empresas... E o André Carus, que agora é vereador, manifestou-se hoje e disse absolutamente: nós saímos de lá, não devia, não sei o que. Ele que vai trabalhar e pare de ficar acusando os outros de terem deixado a cidade assim. E foi mais ou menos por aí que ele fez aquele discurso, falou depois em entrevista, ele teve algumas ideias, falou algumas coisas, mas as pessoas estão muito revoltadas com o prefeito Nelson. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o prefeito Marquesan tem dificuldades, está encontrando dificuldade, está sem dinheiro, coisa e tal, mas eu estou vendo uma campanhazinha dirigida em cima dele, viu? Eu estou vendo que tem, especialmente um grupo de comunicação aí que está no pescoço. Está no pescoço. E que também ele está deixando, né? Ele está deixando a bola criando, Gustavo Vitorino. Mas está deixando nas redes sociais, da forma com que ele vem se manifestando. E aí ele deixa também a população, porque no momento que ele coloca no Facebook algumas manifestações, como por exemplo a história da França, né? Das paradas de ônibus e tal, do USB, do Wi-Fi, sei lá o quê. Entendeu? As pessoas já usam isso, mas peraí, tem um monte de coisa para resolver na cidade. Tem buraco, tem mendigo na esquina, tem isso, tem não tem parada de ônibus. Não tem parada de ônibus. Não tem parada de ônibus. Fica na parada de ônibus, eles assaltam as pessoas que estão com seus celulares. Peraí, como botar para carregar um celular? Então tem muita coisa que ele se manifesta, da forma com que ele se coloca, que deixa a bola picando. Tem o Maluco do Bem, que é o representante dele dentro da Câmara de Vereadores, que deu uma declaração ainda essa semana, se não me engano, dizendo que ele está sendo um prefeito da história, que vai marcar a história. E aí, perguntado mas o que ele está fazendo, assim, de tão bom que vai marcar? Ele disse assim, a primeira coisa foi abrir para as pessoas que a prefeitura está falida, que nós temos problemas
Mas isso aí a gente já sabia, né? Ele sabia que não tinha dinheiro. E ele sabia que tinha problemas. Ele fez a campanha dele em cima da deficiência do outro. E a gente quer a solução. Problema a gente entende. Falta dinheiro para Porto Alegre, para Caxias, para tudo que a prefeitura... Os prefeitos estão reclamando, e a gente já sabe, não é de hoje, isso já vem há muito tempo, do dinheiro que sai e do dinheiro que volta, das obrigações constitucionais, muitas vezes, que a União deixa para a prefeitura e que a prefeitura não tem como suportar. Quer dizer, fizeram UPAs, investiram dinheiro nas UPAs, né? Construíram as UPAs, ótimo, maravilhoso. Mas passaram toda a administração, Marne, para a prefeitura, só que a prefeitura não tem como contratar o enfermeiro, não tem como contratar o médico. Então, as coisas são feitas sem planejamento. Como que as coisas vão andar? As UPAs estão paradas, fechadas, e todas elas, a gente sabe que uma obra que não é utilizada deteriora, e é isso que está acontecendo. Então, precisa de uma administração coerente em todos os sentidos, não só da prefeitura, mas do governo, da União, entendeu? Como um todo. Mas eu acho que da forma com que ele se manifesta, em especial nas redes sociais, também dá abertura para muita gente. É porque ele sabia que era isso que ele ia pegar, né? Gustavo Vitorino, hoje ela te ganhou. Porque tu começou a falar, ela te pegou e falou, agora tu quer dizer que tu não concorda? Eu vi, olha o bico. Ele tá emburrado. Não, eu não concordo. Pois é, exato. Eu acho que o prefeito Nelson Marquesan Júnior pode não ser aquele prefeito que a gente queria, porque não está conseguindo ser, porque não tem dinheiro, porque está cercado, digamos assim, por uma aura que, na minha opinião, não corresponde à realidade. Ele é um jovem impetuoso, ele é um jovem empreendedor, ele diz o que pensa e doa a quem doer. E acho que isso vai fazer com que ele ainda vá muito longe na política, exatamente por isso, porque ele é transparente, ele é sincero. Agora, que ele não está conseguindo muita coisa, isso está evidente. A gente já percebeu que a cidade está com uma série de problemas, enfim. Agora, tem uma coisa, ele está fazendo algo... E aí eu concordo com esse representante dele que falou para Carla isso. Como é que é, maluco? Não, maluco do bem, não foi para mim diretamente. Não, ele manifestou. Não, é que você falou que o maluco do bem, eu acho, por exemplo, que ele pode entrar para a história de Porto Alegre sim por ter desencravado essa barbaridade que é a nossa orla, o nosso cais ali. Porque até agora ninguém desencravado? Sim, desencravado. Faz 7 anos. Liberou. Mas não foi ele, Gustavo Vitorino. Tu não pode dar para ele isso aí. Peraí. Tanto é que estavam lá, né? Para um pouquinho, as licenças. Não foi ele. Sim, mas... É na gestão dele, mas não foi ele, Gustavo Vitorino. Isso é um trabalho que vem desde o governador do Goto. Sim, tá bom, mas tá parado por quê? Como é que ele conseguiu fazer andar? Então, ele já vem andando faz muito tempo, mas como a gente sabe, as coisas é que agora culminou, não é mérito dele. Porque na história daqui a 20 anos vão dizer que foi isso é uma coisa o governo Marquesan que fez andar. Mas nós não estamos, nós não estamos aqui falando de coisas que não estamos daqui 20 anos, porque as pessoas vão dizer a verdade é que foi na gestão dele, ele pode ter ajudado, mas isso é um somatório de muita gente. Mas os outros estavam sempre calhados. Ele não pode ter esse... Mas não são eles que encalham. Se surgisse na dele... Não são eles que encalham. Outro inauguraria, porque não tem como fazer na própria gestão. Infelizmente, as coisas não andam. Mas na gestão passada não foi feita. Não foi dado encaminhamento. Eu não vou embarcar... Eu não vou embarcar nessa do grupo de comunicação aí que está batendo nele de graça. Nem nós, por algum motivo. Eu não vou embarcar nessa. Nem nós. Eu acho que o prefeito Marquesan tem problemas? Tem. O prefeito Fortunati tinha também. O Fogaça também teve. Todos Nós têm, estamos claro. com problemas, sim, temos problemas, temos que melhorar, coisa e tal. Mas eu acho que eu não te vi falar, alô Marquesan, cadê o Marquesan? Não, quando o Marquesan foi para a Espanha, ele quase matou o Marquesan. Mas aí vem ao encontro daquilo que você mesmo falou, Carla. Você mesmo disse, as pessoas estão se aproveitando. Ele solta as pessoas se aproveitam. É exatamente isso que eu estou chamando a atenção. Tem gente se aproveitando desse gênio do Marquesan, o gênio que eu digo no sentido de ser uma pessoa... Temperamento dele. E fazem uso disso contra ele. Concordo contigo. Que ele comete erros? Sim, comete. Que ele é uma pessoa, é um político forte, erra e acerta? Concordo.
Que a cidade está com problemas? Concordo. Mas até aí nós estamos dentro da normalidade. Agora, concordo também que ele está mostrando para Porto Alegre a cara de Porto Alegre. É a capital brasileira que tem a maior média salarial do Brasil. É a única capital brasileira que tem gatilho salarial, coisa que acabou no plano real. Os funcionários de Porto Alegre têm gatilho. Perfeito. Não bastasse isso, tem progressão, tem não sei o quê. Os professores, a média salarial dos professores de Porto Alegre é superior a todas as capitais brasileiras. Perfeito. Sabe? Então, assim, ele está colocando isso na cara da população. Olha aqui, ó, vocês não sabiam que está acontecendo isso aqui, ó, por que nós não temos dinheiro? Então, eu acho que o Marquesan tem que ser criticado pelas coisas que não faz, pelos erros que comete, mas tem que ser também reconhecido pelas coisas que ele está fazendo. E a principal delas é a seguinte: ele está mostrando a verdadeira cara de Porto Alegre para os porto-alegrenses. Não está mentindo. O que ele está fazendo para resolver? Ele está... Bom... É isso que as pessoas estão pedindo. Mas nem todas as soluções são fáceis de se conseguir, Mas então nós estamos concordando. Eu acho que não existe solução mágica para quem não tem dinheiro. Por exemplo, ele vai ter agora em dezembro, ele vai ter disparado um gatilho. Agora, sim, ele já disse que vai fazer a mesma coisa que o governo. Não tem dinheiro para não tem dinheiro para pagar. Então, assim, ele está colocando Porto Alegre... Tem problemas Porto Alegre? Claro. Tem sujeira, tem gente na rua, mendigo, morador de rua. Tem. Florianópolis tem, São Paulo tem, o Rio tem. Todo mundo tem. Tá, mas olha só, eu não falo nem... Voltando à obra do Cais do Porto, eu não falo nem da insegurança dos mendigos na rua. A gente já tem tantas obras que... não acabaram ainda, que eram para ser terminadas antes da Copa de 2014 e ainda não terminaram. Por que começar mais uma obra que também, infelizmente, vai demorar muito tempo? Mas nenhuma coisa. Não tem nenhuma relação, Jéssica. Eu sei que não tem nenhuma relação, são licitações, mas por que não tentar arrecadar dinheiro para terminar as obras? Não, mas, Jéssica, essa é uma obra privada, a prefeitura não vai botar um centavo naquilo ali. Não, acho que a Jéssica está se referindo a essa obra, mas ela não está falando da... Não da obra, eu estou falando em resolver os outros problemas de Porto Alegre. Nós temos obras da Copa de 2014 que não vão ficar prontas para a Copa de 2014. Exatamente, nem a da Rússia. É disso que eu tô falando. Isso aí é uma coisa que até hoje está mal explicada, né? Porque a gente não sabe onde foi parar o dinheiro, se veio dinheiro, se não veio dinheiro, se falta dinheiro, se é o governo federal que não repassa, enfim. Bom, esse negócio está mal explicado. Eu acho que, inclusive, a Prefeitura de Porto Alegre, e aí eu concordo com a Carla, tem um problema sério de comunicação. Muito. Eu acho que o Marquesan precisa pensar numa estrutura de comunicação mais transparente. Não adianta ele querer comunicar direto. Certas coisas têm que ser passadas de forma técnica e não impulsiva e emocional. As pessoas entendem. E ele e o prefeito Marquesan, ele é impulsivo, ele é emocional, ele é sincero. Ele chega aqui, você pergunta para ele uma coisa, eu não tenho dinheiro para fazer. Eu também penso o seguinte, acho que ele é diferente dos outros, eu acho que ele tem um perfil e tal, mas o problema é que na campanha não foi isso que ele disse. Mas todo mundo disse. Pois é. É isso que as pessoas esperam dele. Campanha. Mário Barcelos, vamos falar sobre isso. Vamos ouvir o Mário. Eu gostaria apenas de mandar um abraço. Pensei que ele ia falar. Mas eu vou falar sobre um amigo meu, o seu João, que está passando por um momento muito difícil. E ele vai sair desse momento, seu João. Confie na sua sorte, confie na vida, mas confie principalmente no seu trabalho e na sua fé, na sua crença. O senhor vai vencer, meu amigo, seu João. Mas eu lembrei-me de uma frase de Alexandre Magno, que dizia o seguinte: fui vencido por mim mesmo. É o caso do prefeito Marquesan. Vencido por mim mesmo. Ele está sendo vencido por ele. Porque ele não fala com ninguém. Ele não tem diálogo. Ele está encastelado. Aí vai reclamar para a dona Magda que fico dando pau nele. Eu nunca dei pau, não dou pau em ninguém aqui. Eu apenas comento os assuntos do dia, as coisas que acontecem aqui junto com meus companheiros aqui. Nós discordamos em muitas coisas, concordamos em outras coisas. Então ele tem que aparecer, vir a público. Agora, administrar com dinheiro é facílimo. O grande administrador, o grande gestor, ele prova a sua capacidade operacional no momento em que ele trabalha sem dinheiro. Que ele vira um artista, ele vira, sabe, um homem, né, que lida como um mágico, né, seria um mágico. Então, evidentemente que com essas atitudes dele, com esse comportamento, como disse o Vitorino, temperamento forte, essas coisas, isso não leva a nada. O princípio básico do político é o consenso, a articulação, é conversar com as pessoas, é ter o poder de dominação, o carisma pessoal.
O jovem Marquesan venceu essa eleição em função da campanha política, do rush. Os outros perderam para ele. É verdade. Na verdade, os outros perderam para ele. E também as pessoas tinham assim, uma esperança no novo, no diferente, no não sei o quê. No jovem, diferente. Então, eu quero dar um abraço a ele. Eu fui amigo pessoal do pai dele, do deputado Marquesan. Que era uma figura muito inteligente, com aquele olhar forte, dominante, penetrante, aliás, né? E eu quero dizer para ele tem que aparecer mais, prefeito. O senhor tem que conversar com as pessoas, falar com os amigos, aqueles que são conhecidos, expor as coisas. E vou repetir aquilo que eu disse no início. Ser gestor com dinheiro é muito fácil. Agora, o grande gestor, ele arma, ele desarma, sem dinheiro. Até agora o amigo não fez nada. Tô bem. Jéssica, qual é a notícia? Vamos começar com a Jéssica hoje. Saindo da prefeitura. Vamos falar de motoristas infratores, né? Olha. Motoristas desses aplicativos que tanto nos ajudam no dia a dia, mas que infelizmente alguns motoristas vão para o lado negro da força, né? Porque um motorista de aplicativo foi indicado por homicídio triplamente qualificado em Porto Alegre. Olha que incrível. A Polícia Civil indiciou esse motorista por homicídio ocorrido em dezembro de 2016 na zona sul de Porto Alegre. E aí o inquérito foi concluído na última sexta-feira, no dia 1º, quando este indivíduo se apresentou à delegacia com o advogado. Tomara que ele seja preso, né, pelo que ele fez e não volte às ruas para que possa cometer novamente, pelo amor de Deus. Mas a gente está à mercê, né? Não dá para confiar em mais ninguém. Puxa vida. E a família, como é que é mesmo o nome da família? Vieira Lima, hein? Que espetáculo, hein? Que espetáculo, é uma máfia. Poesias, né? É, o filho, o irmão, a mãe. A mãe é gangster. Isso é que se chama botar a mãe no meio, né? E a Procuradora-Geral da República pediu uma indenização por dano moral coletivo de 51 milhões, exatamente o valor que tinha daquele da mala. Dentro das malas. Das malas, pacotes e coisas. No apartamento do Gedel Vieira Lima, a quem estamos nos referindo no momento. Nossa, e se vocês procurarem em todos os veículos aí, tá na mídia, tá nos sites, enfim, se vocês olharem as obras que eles fizeram, que é o patrimônio deles, as coisas magnânimas, magníficas, sabe? Coisas de agora, Abu Dhabi tá na onda, tipo Abu Dhabi, assim. Deem uma olhada, porque são lugares assim, e claro, eles estão com um patrimônio estupendo, só das obras que eles fizeram. Tu visse, Marlon? Não vi. Não, esse GDL... É Lúcio de Gedel Vieira, Lúcio Vieira e há décadas Lima. Atrás, irmão dele. o Antônio Carlos Magalhães... Então, a senhora falou do irmão do Gedel. Do Pig. Sim, o homem da mala. Tem a Pepa, né? Tem a Pepa. Ele é o Pepo. Ele é o Pepo Pig. O Pepo Pig. A Peppa e agora George. É o George. É o George? É o George, irmão da Peppa, é o George. Esse GDL já vinha sendo há muito tempo atrás, há décadas atrás, ele batia a boca com o Antônio Carlos Magalhães, o Antônio Carlos Magalhães subia na tribuna e dizia: só tem que explicar para o povo brasileiro, para o povo baiano e para a Receita Federal, de onde o senhor tirou dinheiro para comprar fazendas, dezenas de gados, aviões, enfim, de onde o senhor tirou esse dinheiro todo? O senhor nunca produziu um parafuso, nunca plantou um pé de milho. E não bastasse, o senhor é um advogado medíocre de Feira de Santana. Nossa, e ficou por isso. O ACM falava mesmo. O ACM era mal criado, né? E aí ficou por isso. Nunca investigaram, nunca nada. Engraçado, nunca se investigou o patrimônio desse sujeito, de onde saiu, né? No entanto, a Receita Federal anunciou hoje que vai dar início à Operação Autônomo, que é o seguinte: o cidadão que pintou uma paredinha lá e recebeu R$3.000, o sujeito que pagou declarou, a Receita agora vai em cima do sujeito que recebeu R$3.000, R$4.000. Legal, né? Sim. Legal. Esse é o Brasil. Enquanto isso, os milhões para lá. Os milhões daqui, os milhões para lá, milhões na mala, milhões não sei o quê. Prepare-se, o senhor que é autônomo, a previsão é quase 75 mil notificações que a Receita vai fazer para vocês. Tá? É verdade. Bem-vindos ao Brasil. É verdade. Sem dúvida alguma. Dona Magda, ontem nós comentamos aqui o lançamento da pré-candidatura do ex-governador Pedro Simon
a presidência da República. Hoje eu recebi um telefonema do meu querido amigo Irajá Andara Rodrigues, que foi prefeito de Pelotas duas vezes. Conheço. Isso, e o Irajá me contou que a ideia foi dele. Que a ideia foi dele, do Irajá, que é uma grande figura, está nos vendo lá com a família toda lá em Pelotas, aquela nossa bela cidade de Pelotas. Ele disse que, olha, o Pedro Simão disse, mas eu acho que o Pedro Simão, falei para o Irajá, eu acho que o Pedro Simão não vai aceitar isso. Não, pior que ele está meio... Pior é que ele está... Isso é uma pré-candidatura, evidentemente, que isso é uma coisa que tem que correr o Brasil, tem que haver um consenso dentro do PMDB. Mas a situação do PMDB a gente conhece, que é uma situação que não é fácil para ninguém, né? Então, eu, sinceramente, como comentei ontem à noite aqui, não acredito que o Pedro Simão, depois de toda a sua história, 88 anos, se não me falha a memória, ele vai entrar nisso. Agora, o Irajá, por exemplo, vai fazer 82 e me disse assim, eu tô um guri. Eu digo, olha, 82 guri e tal. Mas um abraço para essa grande figura, esse grande político que deu tantas coisas ao Rio Grande do Sul, que é o ex-prefeito Irajá Andara Rodrigues, que merece o meu apreço e o meu abraço. Olha aqui, ó, Gustavo Vitorino, o Jorge Leffer, lá de Xangri-Lá. Ele diz assim, Magda, quando alguém te vende algo que não vai entregar, em tese, pratica o crime de estelionato. No caso de Porto Alegre, ocorreu um estelionato eleitoral. E o resto é apenas, presta atenção, Gustavo, tertúlia flácida para dormitar móveis. Goste o advogado aí presente ou não. Ô, Jorge, deixa eu perguntar uma coisa para você, Jorge. Qual é o político brasileiro que até hoje entregou o que prometeu? E você viu campanha, assim como estão fazendo em cima do Marquesan, em cima desses políticos? Responde essa pergunta. Não, ok, mas na verdade, para efeitos de consumo externo, sim, foi isso que o Marquesan fez, né? Se esperava coisas dele que ele não está conseguindo fazer. Eu até entendo, coisa e tal, tenho minhas críticas também, faço crítica aqui, mas tem... Jorge, pô, você é um cara experiente, sabe? É mesmo. Sabe, você sabe como é que é. Quando tem uma pitadinha a mais na crítica, tem coisinha. Então, vou passar uma coisa para você que talvez você não saiba. Você sabe. Nem tudo que a gente sabe, a gente pode dizer aqui, sabia? É verdade. Nem tudo. É verdade. Aqui todo mundo que habita a redação, o Marne Barcelos é veterano de redação, a Magda é veterana de redação, os demais trabalham em veículos de comunicação já há um bom tempo, sabe como é que funciona a coisa. Assim, ó, nas redações, a gente sabe cada coisa que você não imagina, e a gente não pode botar metade no ar. Então, só peço para você, o prefeito Marquesan está com problemas? Tá. Porto Alegre está com problemas? Tá. Mas vamos filtrar, porque tem coisinha aí que... Dona Magda. Senhor Mário Barcelos. Eu vou contar algo insólito que aconteceu comigo hoje, né? Eu, como vocês sabem, eu tenho problemas, não posso dirigir mais e tal. Então eu ando de táxi, não Uber, táxi, e ando de lotação preferencialmente. Hoje eu peguei uma lotação e nessa lotação vinha vindo uma colega nossa e eu, como faço com todas as moças, todas as senhoras, disse assim, por favor, é uma dama, desça na frente, por favor. Aí tinha uma senhora sentada assim, olhou para mim muito séria e disse assim, se fosse o Chicão Tofani, ele não faria isso. Mulher tem que entrar. Aí eu dei uma gargalhada, quase emborquei, quase caí com a minha risada, porque... Aí emborcou, muito quase emborquei. Bom, emborquei. É a imagem que o senhor Chicão Tofani tem junto às senhoras de idade. Eu não sei porquê. Não só as senhoras de idade, as que não são bem altas, bem gostosonas, o resto tudo tá fora da operação, né, Chicão Tofani? Não é nada disso, Dona Maria. Nada disso, bem ao contrário. As pessoas que mais me abordam na rua e mais são minhas amigas que querem fazer fotos comigo são pessoas mais velhas que eu tenho muito respeito. E o que eu falo é um comentário do ponto de vista estético. Mas saindo da estética, vou dar um drops de futebol agora. O Internacional é uma vergonha. Essa é demais. É uma vergonha. Não aguento. Agora, o cara que vai no campo do Internacional, eu acho que o cara, quando vai no campo do Internacional, ele tem que ir lá no Pai Paulinho antes e se tirar a energia, matar uma galinha, fazer uma coisa. O Internacional fez três coisas que é impossível fazer um time. Renovou com o D'Alessandro. O D'Alessandro, um jogador de R$1 milhão, um jogador de final de carreira, renovar com o D'Alessandro. Está vindo Vitinho e Anderson aí com um salário estratosférico. E sabe o que o Internacional contratou? O Vitinho não é do Inter. Não, mas vai vir.
Tinha um empréstimo, saiu e o Inter... Não, mas ele era emprestado do clube russo. Mas o Internacional tinha e repassou e agora está voltando. Está voltando o Anderson. Eu acho que o Anderson e o Cepas. Parece que o Paulão vai voltar também. Esse aí já é mais um, então. E outra coisa, Jéssica, que o Internacional contratou um jogador lá de Goiás, do Mato Grosso, não, do Boa Esporte. Um lateral direito que não existe. É um fantasma, tem 32 anos e vai ganhar um monte. Eu acho que esse Internacional deve ter algum rolo ali. Não sei. Não, o Internacional já está preparado, a torcida do Inter já está preparado para cair para B de novo. Não, já preparou o hino para 2018, torcida do Inter. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ai, Toma cuidado que tem uma colorada do teu lado. Cuidado é muito então, bom. Junto comigo, atenção, junto comigo. Pai nosso que estás no céu. Olha aqui, ó. Não fala. Boa noite, bancada. Carla falando o custo de uma UPA para construir. Custa 1 milhão e o custo mensal de operação é mais de 1.300.000 reais. Valor declarado por um secretário da Saúde. Por isso, muitas fechadas ainda. Um forte abraço a todos. Cristiano Bernardes de Viamão. E agora sobre o prefeito e também o governador. Boa noite. Sobre o lado positivo e importante de Sartori e Marquesan. Não estão endividando seus governos e reduzindo custos desnecessários, ao contrário dos outros. Não são marqueteiros. Quem tem visão sabe, pode terem os seus erros, mas estão dando a cara a tapa, a imagem a tapa. Parabéns e tenho dito, Charles Cavalo, entre aspas, Sapiranga. Tá certo. Ele não deixa de ter razão. Ele está olhando, está tendo uma visão macro da coisa. De Taubaté. Porque, vou fazer o que o Tasso Genro fez? Claro que não. Claro o Sartori é ruim. O que o Tasso fez? Não. Endividou o Estado, estufou o Diário Oficial, criou empresa, criou cabidão de emprego. Aí ficou todo mundo quieto. Aí agora o Sartori não consegue pagar, porque o Sartori mas é porque assim, o gringo é isso, que é um polenteiro, porque não sei o que. Faz parte, né? E por que PMDB, PSDB, PP, PQP e etc? Vamos perguntar todos eles. Vamos perguntar aos eleitores PQP, todos eles. A gente podia fazer um partido. Somos do PQP. PQP, exatamente. Vamos fazer PQP? Seria ótimo. Poxa, que pepino. Gostei, bingo. O Poxa, que pepino. O Poxa, que pepino. PQP, vou ter a reforma da Previdência. Semana passada disseram, não tem voto suficiente para a reforma da Previdência, não vai sair essa semana, PSDB não vai votar junto. Depois tudo mudou. E hoje eles têm certeza que semana que vem sairá a votação. Mas foi o jantar. Foi o jantar. O jantar do fim de semana. Jantar fim de semana. Acho que tem que ter alguma coisa mais gorda. Fofoca. Hoje teve um almoço lá no Palácio do... Um palácio desse lá que eles adoram comer. Aliás, o Michel Temer subiu o preço do gás, o brasileiro não come, mas ele come todo dia. Tem jantar, tem almoço. Você não sabe o que é o cardápio deles. Jantar valor, todo dia. O povo brasileiro vai começar a passar fome e começar a comer cru. E ele... Se é fogão elétrico, também não adianta, porque a energia está lá em cima. Está lá em cima, está tudo caro. Gás, aí ele hoje recebeu o Evo Morales, aquele pilantra lá que tomou as refinarias da gente, até hoje não pagou. Aí recebe o cara lá em Brasília, coisa e tal. Que veio vender gás pro Brasil, né? Veio vender gás das nossas refinarias que ele roubou. Bom, aí chega no final do almoço, ele vai fazer uma manifestação. E diz o seguinte, estão fazendo terrorismo com a reforma da Previdência. O foco é a idade mínima. E as pessoas estão esquecendo isso. É terrorismo, porque levam desinformação e medo às pessoas. Não é assim. Ô, senhor Michel, o senhor pensa que eu estou enganando quem, senhor Michel? Olha aqui, vou dizer uma coisa para o senhor. Se fosse exclusivamente a unificação dos regimes privado e público, e fosse exclusivamente idade mínima 65 e 62 anos, pode ter certeza, diante da situação que está a Previdência, o povo até apoiaria. Não seria um apoio maciço, mas passaria com relativa tranquilidade. O problema é que o senhor está esquecendo o mais importante, que é o coeficiente do valor da aposentadoria, do cálculo da aposentadoria. E nisso o senhor não toca. O senhor e os seus apoiadores, os seus ministros, a turma que o cerca, eles não tocam nisso, que é o coeficiente que faz com que alguém, para se aposentar, mesmo depois de 65 anos, receba apenas 60% do valor a que tem direito de uma média ponderada dos últimos 5 anos. Isso é uma sacanagem, essa é a sacanagem. E nisso o senhor não toca.
O senhor, o seu Padilha, o Moreira Franco, quando sai debaixo da mesa lá, para a justiça não pegar ele, nenhum de vocês toca nisso. A grande sacanagem, o grande problema da reforma da Previdência que o senhor está escondendo é o coeficiente do índice de aposentadoria, os anos de contribuição que o senhor está querendo exigir do trabalhador para que ele se aposente com 100% que ele tem direito. O senhor quer que todo mundo se aposente com 60% a 70%. Ninguém vai se aposentar com 100%. É isso que o senhor tem que dizer para a população e não chamar de terrorista quem luta contra a Previdência. Por isso que proibiram a propaganda deles na televisão. Sim, porque estão mentindo. É enganosa. Estão mentindo. Conseguiram mas já reverteram. A Google conseguiu reverter, a Google. Agora, Vitorino... Mas pelo menos quando tu tira, tu chama a atenção das pessoas, entendeu? Pelo menos aqueles que não estão entendendo, que estão sendo mais enganados. Tem gente que não entende isso que a gente... A ideia da aposentadoria é que o aposentado saísse do mercado de trabalho para dar oportunidade aos jovens, aos novos. Mas como é que o cidadão que se aposenta com R$ 1.500 e que tem um custo de 5 mil, 4 mil ou 3 mil e pouco, ele vai continuar trabalhando, ele se aposenta, vai lá dentro e continua trabalhando. Então não existe outra alternativa. Claro, eu não estou falando das super aposentadorias que ganham 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil por mês. Isso é outra história, é uma casta que nós temos dentro do nosso Brasil. Mas aproveitando, eu falei dias atrás do Molière, né? O prêmio Molière de teatro do Brasil, fazendo uma troca aqui, uma digressão. E o Molière, o Poquelin, o Jean Poquelin, foi o grande criador da comédia francesa, né? Algumas peças dele, o Tartufo Mentiroso e o Misantropo, né? Que é aquele que tem aversão às pessoas, né? A misantropia, né? Que eu vivo falando aqui, eu já comentei isso diversas vezes com vocês. Mas eu pincei dois aforismos, duas sentenças, né? Duas frases que eu acho fantásticas do Molière, né? Chicão Tofani, para quem acha os chifres a suprema vergonha, não casar é a única forma de estar seguro. Isso Mas não é verdade, né, Chicão? A tua experiência mostra que foi diferente. Isso não leva a chifres quem tem uma mulher ruim ou quem não se relaciona com ninguém. E a segunda frase, todos os vícios, quando estão na moda, passam por virtudes. Isso aí, isso é bem... Isso no século XVII. Mari Barcelos, já que estás com a palavra, tem um e-mail para ti aqui do seu Geraldo Lima. Acho que aí da bancada, quem mais caminha pelas calçadas de Porto Alegre é o Marne. E tenho certeza que ele sente o mesmo que eu. O desrespeito com relação a motoristas que estacionam em cima da calçada e os pedestres que se virem. Muitas vezes tendo que andar na rua para desviarem. Enquanto isso, a EPTC... sei lá onde eles estão, porque a gente chama e entra na fila das ocorrências, como já fui informado pelo atendente. Bom programa a todos, Geraldo Lima. Esse é um aspecto importante a ser verificado, a ser olhado pelas pessoas, isso aí eu noto todos os dias. Agora, a coisa que eu mais noto, como eu ando a pé, evidentemente, não ando de carro, ando a pé, eu vejo as pessoas mal educadas no centro de Porto Alegre. Dona Magda, é impressionante, as pessoas batem, as pessoas não pedem desculpas, as pessoas olham com cara de ódio, com cara de nojo, assim, numa irreverência, ô tio, sabe, é uma coisa tão asquerosa, a educação é falta de educação. Tão baixa, tão mesquinha das pessoas, as pessoas são profundamente egoístas. Né? Então, Porto Alegre, que era, eu me lembro, uma cidade de pessoas educadas, as pessoas finés, raffiné, como se diz, hoje é uma cidade que, eu estou falando do centro de Porto Alegre, onde eu ando, centro de Porto Alegre, é um reduto de marginalia, né? Porque que se vê de marginal andando, e todo aquele tropeção, aí você tropeça na pedra que está no chão mal colocada, aí daqui a pouco você vê um vômito no chão, daqui a pouco um cocô no chão, daqui a pouco um cheiro de urina no chão, sabe? Então, o centro de Porto Alegre hoje virou uma promiscuidade, uma coisa assim, sabe, asquerosa. Agora, pessoal, vamos respeitar as pessoas. Eu vi hoje um cidadão bater numa senhora dos seus 70, 80 anos de idade, a senhora já frágil, né, com bengalinha e tal. Ela tropeçou e tinha um garoto do lado, amparou essa senhora, e o camarada ainda olhou com desprezo, sai daí, velha. Ele gritou, sai daí, velha. Mas que é isso, meu Deus? Mas onde é que nós estamos? Que dê o respeito pelas pessoas mais velhas. Então, é o básico, aquilo que eu falo todos os dias. É o processo de deseducação que nós temos. Então, é aquela velha história.
Quanto mais forte, maior. A razão nem sempre está com o mais forte. A razão está com aqueles que são leais e honestos. Ser forte não é isso. O homem forte é aquele que respeita as leis, mas principalmente respeita o direito dos outros, meus amigos. Até porque amanhã poderia ser... E serão eles, né? Serão eles. Olha, meu voto, companheiro. Vamos lá, companheiro. Muito Magda, obrigado, você está muito desatualizada e negativa em relação ao nosso prefeito Marquesan. Ele é correto, está fazendo não sei o que, com esforço, está fazendo com grande esforço, ficou mal digitalizado aqui. Muita coisa boa pela nossa cidade. Vitorino sabe o que diz. Por favor, boas notícias positivas são bem-vindas. Obrigada, Clara, professora Clara Vart. As opiniões são diferentes. E eu respeito o seu e-mail, só que é o seguinte, essa bancada aqui fala sobre todas as coisas, sobre as coisas boas, sobre as coisas ruins, eu questiono as pessoas. Não estou negativa nem desatualizada. Eu acho que desatualizada está a senhora. Eu conversei com o prefeito Marquesan antes de ontem. E eu vivo nessa cidade, sei o que a cidade faz e como a cidade está. E nós vemos a cidade diariamente. Falando das ruas do centro de Porto Alegre. Você mora na Cidade Baixa, como é que está? 3 assassinatos no final de semana na Cidade Baixa. Mas a professora Maria Clara está tudo bem e que nós somos malucos. Está tudo bem, a nossa Porto Alegre está um caos. E falando da sujeira das ruas, eu andando ontem pela Borges, por baixo do viaduto, tem que andar com o nariz fechado, porque não dá para respirar, é um fedor insuportável. É um odor, é um cheiro, desculpem o palavreado. Mas é complicado, não está tudo bem, a gente consegue ver isso diariamente, não tem como camuflar o que ali acontece. Precisa uma ação conjunta do Ministério Público, da Secretaria Municipal de Assistência Social. É um crime aquilo ali, é um crime. Secretaria Municipal de Assistência Social, Defensoria Pública, Ministério Público, alguém tem que agir naquele sentido de mudar aquilo ali. Fora o perigo. Agora, quer ver uma coisa? A Prefeitura vai ali e manda a Guarda Municipal limpar. No outro dia, processo o prefeito, tem veículos de comunicação aí filmando, barbaridade, tirando os coitadinhos, sabe como é que é? Então, assim, a gente pede para tirar, aí se vai, tira, aí vem a turminha de sempre, os caranguejos, né? Que barbaridade, aí vamos processar o prefeito, direito de ir e vir, não sei o quê, aquelas coisas. Sabe, não dá, fica difícil assim. Outra coisa que eu queria, um outro assunto que eu queria, de repente, puxar aqui para a gente comentar, ouvir a opinião de vocês. A gente tem falado muito na Cidade Baixa, nos desconfortos, nos transtornos para os moradores e tal. Mas isso não é privilégio da Cidade Baixa, não. E, inclusive, ontem, quando a gente falou aqui sobre Padre Chagas, um telespectador disse que é lugar de bacaninha, e a gente disse que não. Sim. Que estava bem misturado. Chicão disse que não. Pois a comunidade, os moradores agora, ali da Padre Chagas e redondezas, estão pedindo e tomando providências muito sérias, sabe, junto às administrações, enfim, porque ninguém mais consegue viver, ninguém mais consegue dormir, ninguém mais consegue entrar nas suas casas. Não tem nada muito diferente da Cidade Baixa, não. Sabe? Até então a gente tinha em cartaz a Cidade Baixa, João Alfredo. Agora Padre Chagas também está assim. As pessoas não estão mais aguentando as coisas que acontecem na Padre Chagas. Eu até acho que relatei na bancada. Falou. Fui tomar um sorvete num sábado. E que até chegar, e não estacionei longe, eu fui abordada por várias crianças pedindo, e aí a gente fica com uma pena, assim, não tem um pouquinho do sorvete, não tem um pouquinho da água, não tem um pouquinho... Mas não é uma ou duas, eram várias no trajeto, e a gente acaba se sentindo mal, porque, ou bem ou mal, a gente fica pensando, será que não tem que dar um pouquinho? Mas não... Né? Também não tem que se sentir culpado, porque a gente paga imposto, a gente faz o nosso trabalho, né? E dia a dia contribui, não é nossa culpa, né? Mas mesmo assim a gente se sente talvez até na obrigação de ajudar essas pessoas. Não, e infelizmente os pais estão de olho nessas crianças. Sim, eles usam as crianças, eles sem trabalhar, sem fazer nada. Isso dá muita raiva. Mas independente disso, a população dali não está mais conseguindo dormir, não está mais conseguindo conversar dentro de casa, sabe? Porque tá um barulho, uma coisa assim, que não tem respeito, não tem horário, não tem nada. E a mesma coisa está sendo feita lá em Atlântida. Não sei se vocês viram, a população de Atlântida, os que moram, os que veraneiam,
já foram à Câmara de Vereadores, foram à Prefeitura, fizeram reunião para moralizar e limpar aquela pracinha de Atlântida. Que é uma bebedeira só, é tráfico de drogas, mas assim, determinar horários, enfim, mudar a cara daquela pracinha ali de Atlântida. Não, porque as não pessoas... dá para dormir. Exatamente. Quem tem apartamento Exatamente. em volta da praça ou casa não consegue dormir. Que devia ser um local privilegiado. Exatamente. Né? Não é, porque realmente eles abrem o porta-mala, colocam o som num volume máximo, com amplia... Como é que é? Amplificador. Então, assim, a pessoa não consegue Mas não dormir. tem um código de postura. Mas é isso. Assim, no ano retrasado, a Brigada Militar, em conjunto com o Ministério Público e a Delegacia de Menor, realizou uma operação lá. E o que eles encontraram foi assustador. Assustador. Meninas, Jéssica, de 13, 14 anos, bêbadas. Ai. Bêbadas. Eles participaram do nosso programa Rio Grande do Sol, lá em Atlântida, todos, aliás, desde já informo os senhores que durante todo o verão, sábado, meio-dia, às 2, programa Rio Grande do Sol, vou estar lá no litoral, trazendo para vocês as notícias do litoral. E é assustador, Marne, o que os policiais encontraram. A Delegacia de Menores, Brigada Militar, Ministério Público, realizaram uma operação lá no final de semana. Eles ficaram apavorados. E o que é mais surpreendente, Magda, os pais levam jovens de 14, 15 anos, deixam na praça às 10 da noite e vão buscar às 2 horas, 2h30 da manhã. Ou mais. Quando não são chamados antes para buscar as crianças desacordadas, bêbadas. Assustador. E isso vem crescendo cada ano mais, Gustavo. Comando da Brigada Militar participou do meu programa todo ano. Sério, gente, nós ficamos assustados, porque a gente sabia que era feia a coisa, mas não imaginava que fosse assim, cara. Meninas, garotos, sim, meninas de 14, 15 anos bêbadas, jogadas no gramado. Mas meninas aqui, que mal conseguiam ficar de pé. Aqui em Porto Alegre também essa é a realidade. Mas o que é isso? Meninas nas ruas até tarde, na Cidade Baixa, na Padre Chagas, bêbadas, com pessoas que às vezes nem conhecem, não são de confiança dos pais. E é assim, isso é em qualquer lugar. Infelizmente está assim. Mas alguma coisa tem que ser feita nesse sentido. Eu acho que tem que haver uma... Muita coisa tem que ser feita. Tem que haver uma ação das autoridades, porque, quer ver uma coisa? A equipe da delegacia ODECA, Delegacia de Criança e do Adolescente, coisa e tal. Se você for olhar, eu não sei quem é a delegada titular lá no momento, mas ela tem 12, 15 profissionais. Vai fazer o quê com 12, 15 profissionais? Fica difícil. A mesma coisa a Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher, eu lembro que eu entrevistei uma vez a doutora Rosane Oliveira, hoje que ela faz parte do Conselho da Polícia Civil. A doutora Rosane era titular. Ela deu um depoimento uma vez no meu programa na Rádio Pampa, mas que eu fiquei assustado. Ela disse, Gustavo, é de 20 a 25 pedidos por dia de medida protetiva. Tem mulheres que eu não deixava sair de dentro da delegacia, porque eu tinha certeza, se ela sai dali, ela morre. Que horror. Sabe? E isso com 10, 12, 15 profissionais só para trabalhar. Então, essa é uma coisa que precisa um olhar muito atento da nossa Secretaria de Segurança para reforçar setores nevrálgicos. E esse dos menores de idade, nas praças, tenho certeza que não é só em Atlântida, tenho certeza que não é só aqui na Cidade Baixa, tenho certeza que não é só em Porto Alegre, tenho certeza que não é só no litoral. Isso precisa um olhar mais atento da polícia e providências urgentes. Aí eu pergunto... É que para os pais também é muito difícil. Eu sei porque tem uma adolescente de 15 anos. Admitir isso ou ver isso. Não é admitir nem ver. É difícil segurar? Difícil segurar. Difícil segurar. A Carla tem uma filha adolescente, ela pode falar. Nessa idade é ligada em 220. E não aceitam e ficam revoltados. Por que só eu que não posso? É complicado segurar. Sabe, Carla, que a minha adolescência... a gente está passando por uma fase, mas é que a tua adolescência foi a tua adolescência. Era diferente. Era diferente. Mesmo na minha adolescência, os meus amigos saíam, eles iam pra bebedeira, mesmo com 15, 14 anos já, estudando no 2º grau, eles iam. Eu queria ir.
Queria estar junto com os meus colegas, mas o meu pai não deixava. Não saía nunca? Não, eu não podia. Eu não podia sair. Mas isso foi o papel do meu pai firme na minha vida. E meu pai você e minha nunca mãe, se né? revoltou com ele? Me revoltei. Mas hoje eu agradeço por ele ter tido esse pulso firme. Porque senão, quem sabe, eu não poderia estar aí perdida na vida. Né? Quem sabe mesmo. É o lado de uma pessoa ruim. Olha aqui, ó. Hoje, ruim, né? vamos aqui ler as... Não entendi, mas... Ele quer falar de uma pessoa. O nosso telespectador Matheus Becker, de Petrópolis, mandou um e-mail para nós, assim, com notas de final de semana. E vamos lá, vamos ler. Deixem-me dar... Não precisam me dar, não precisa, né? Porque ser professor não vai dar. Deixem-me dar uma de professor e distribuir as notas de final de semestre. Carla, nota 10, muito profissional. Magda, nota 9, mas tem que melhorar o humor. Jéssica, nota 8, está em um bom caminho evolutivo. Vitorino, nota 8, bom jornalista, mas com algumas ideias distorcidas. Marli, nota 7, comentários um pouco cansativos em recuperação este ano. Chicão, toca na nota 5, pouco participativo e tem que se reciclar. Mas continuo fã de todos. Matheus de Petrópolis. Tá bem. Eu só podia responder pro Matheus? Tu responde. Não, eu vou dar uma... Eu já disse para ele, já corrigiu o português dele. Se ele quer ser professor, não dá. Vai ser meio difícil. Então, Matheus, nota 3 para você. O meu amigo Matheus... Deixa o Marcos. Todos os meus comentários são muito curtos, como diz Chicão Cirúrgico. E segundo, eu vou dar minha nota para você, 0. Mas eu gostaria de mostrar para vocês um livro da Liana Werner, é uma jornalista que escreve no Jornal Econômico, no Brasileiro, Jornal de Economia Brasileiro. Naquela câmera, Mário. Isso aí, nessa câmera. Também escreve no Clarim de Buenos Aires. Ela escreveu um livro muito interessante, eu recebi de presente de um amigo do Rio de Janeiro, né? Vinícius Porteño. Que maravilha! Então, esse livro mostra a passagem dele por Buenos Aires e também por Montevidéu. Ele foi adido cultural da Embaixada Brasileira em Montevidéu. E os amigos que ele fez, né? Que ele fez no Uruguai e também na Argentina. Ela é uma excelente jornalista, ela pensa aqui alguns momentos, né? Aquela coisa dele, um dos casamentos, o namorador que ele era tipo Lupicínio, né? Para cada música ele tinha que ter uma namorada, uma nova inspiração. Como ele compôs 200, 500 músicas, ele teve tantas namoradas. É um livro que eu recebi de presente de um amigo do Rio de Janeiro, agradeço a ele, e o livro que eu hoje já defini o livro. É Vinícius de Moraes na sua essência. Né? Era uma jornalista brilhante, professora, e que mora na cidade de Buenos Aires, escreve no Clarim e também aqui para os jornais brasileiros. Obrigado aos amigos. Olha, o nosso telespectador, o visionário João Francisco de Oliveira, ele manda também um e-mail onde ele diz o seguinte: menos mal que não sou só eu que vi que assisti desde quando o irmão da Carla era da prefeitura, não sei o que, darará. Aí ele fala, saiu do governo, sim, esse mesmo, Kevin saiu, foi denunciado por fraude na FASC e tal, e coincidentemente, quando o irmão da Carlinha sai, vocês duas começaram a meter o pau no prefeito. E isso eu avisei faz tempos. E não deu outra. Menos mal que os telespectadores também perceberam isso. Seu João Francisco, não vê ovo em cavalo. Cavalo não põe ovo. Não é assim. Mas tudo bem, tá aqui, tá lido o seu e-mail para sua satisfação. Não sei se a Carla quer dizer alguma coisa. Eu também não. Tô até com preguiça. Também. O Mário Lima também. Mas enfim, tá certo. Interessante que não me incluiu aí, eu fiz um comentário também. Mas direto. Mas isso é com eles, é com a Carla e o Kevin. É com a Carla e o Kevin. Ele, desde há tempos, ele faz isso. Boa noite. O Chicão tem toda a razão quando fala que a EPTC não transmite empatia. A mesma aplicou-me uma multa, pois não liguei a seta para a conversão. Concordo que cometi uma infração, mas poderia ao menos ser advertido. Mas preferiram me extorquir com uma multa de R$200. Se começarem a multar quem não liga pisca-pisca, a prefeitura vai colocar em dia os salários dos servidores para os próximos 20 anos, eu quero lhe dizer, seu Lima, porque todo mundo faz isso. Saudações e parabéns pelo excelente programa, Mário Lima. Muito bem. O que mais? Vamos ver o que mais que nos xingaram aqui, porque eu quero ler tudo. É o Mário?
É assim, é o Mário Lima. Deixa eu ler aqui no WhatsApp. Boa noite, turma linda. Gostaria de só fazer uma pergunta para vocês. Nós não estamos vivendo uma democracia ou acham que isso é um comunismo? Vera, de Sertão Santana. Abraços a todos. Eu acho que a nossa democracia... Tá meio confuso, né? Pois é. A nossa democracia é claudicante. Eu acho que a nossa democracia é cheia de deformações, mas ela, de uma forma ou de outra, vem se mantendo. Se nós não vivêssemos uma democracia, esse programa não existiria. Tá? É verdade. Porque aqui a gente critica tudo e a todos com total liberdade e sem democracia isso não acontece. Agora que nós temos problemas, temos. Mas eu já disse qual é a origem dos nossos problemas. É uma Constituição ruim, essa porcaria que teve gente que aplaudiu, que gostou, e acha uma maravilha. Grandes constitucionalistas. Pupagem. A nossa Carta Magna ela é enorme, ela é paquidérmica, ela está mais para carta de intenções do que uma Constituição séria. Todo mundo tem direito, ninguém tem obrigação. Paternalista. Paternalista. A Constituição cidadã, também promulgada pelo Sarney e pelo Ulisses Guimarães, queria o quê? Já que você está falando nisso, eu tenho uma notícia que eu divulguei hoje na Rádio Pampa. Eu estou todos os dias a partir das 6 da manhã na Rádio Pampa. Na pauta de amanhã da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, uma proposta de emenda constitucional que obriga indicados para cargos de confiança no Executivo a terem pelo menos o nível superior completo. Aí vem a paulada depois disso. A restrição seria imposta às vagas de direção, chefia ou assessoramento, ou seja, aquelas com os maiores salários. Então, é evidente, né? Uma brincadeira, né? Uma brincadeira. Onde é que nós vamos chegar com tudo isso, Vitória? Isso é uma piada. Será que eles acham que o povo brasileiro, que as pessoas não sabem, absurdo, que todos nós usamos antólogos, somos antolhados? Parem com isso. Isso é uma besteira, isso é usar uma palavra do Vitorino, uma sacanagem. Eu sou antólio. Mário, você viu o que o Tiririca falou da política brasileira? Tiririca é sábio. Olha, quando um país ouve de um palhaço dizer que não é palhaço e prefere trabalhar a sério, ou seja, ser palhaço, dá uma demonstração do que é o nosso parlamento hoje. A gente viu no jantar do Temer final de semana, com o nosso dinheiro, champanhe para lá, para cá, comidinhas, as melhores. E aí segunda-feira sobe o gás para ninguém cozinhar, comer cru, né? E o seu Michel Temer anuncia depois de um jantar que já tem os votos para aprovar a reforma da Previdência. Quer dizer, a coisa está tão escancarada, Mário, que eu confesso a você que as forças que eu tenho hoje é só para reproduzir aqui, e eu vou reproduzir o nome de todos os parlamentares que votarem contra a reforma da Previdência, pela reforma da Previdência, a favor. Eu vou dar o nome aqui. Assim como também a promessa que eu e o Chicão fizemos há 3 anos atrás vai ser mantida. 24 horas antes de proibirem, de calarem a gente aqui com essa lei nazista, que é a lei eleitoral brasileira, que cala a boca da imprensa, nós vamos dar o nome de todos os deputados estaduais que votaram pelo tarifaço, que apoiaram o tarifaço do seu Sartori. Bom, e agora, perdão, Carlos. Eu só quero dizer que os nossos telespectadores estão se manifestando a respeito do e-mail que deu nota para cada um de nós, dizendo: eu discordo do telespectador que deu nota para vocês, eu dou nota 10 para cada um de vocês, cada um dentro de sua especialidade, são autênticos. Sueli do Centro. Muito beijos. Bem, a Sueli matou a charada, cada um tem seu jeito, por isso que nós somos 6 pessoas, por isso que esse programa é um sucesso, porque se você me odeia, você adora a Jéssica. Se você odeia o Vitorino, você adora a Carla. Então, todo mundo nos vê, entendeu? Quer goste, quer não goste. Fomos execrados. Eu e o Chicão não falamos. Não, esse cara nem falei. O cara nem existe pra mim. Olha aqui, ó, agora uma coisa... Só se não vier com uma Porsche aqui. Olha aqui, uma coisa gravíssima, um episódio... Chinelo, eu tô cheio. Não dou visto pra chinelo mais. Que isso? 2018, cara, que é chinelo pra mim, eu não dou visto. Mas tu chega, não conhece, tu não pode perder mais teu tempo na vida. Mas é a opinião das pessoas. Não precisa nada a ver. Que nem hoje um carinha que ia fazer um negócio comigo. O cara vem com um sapatênis, uma calcinha de jeans fortinho, baixinho, seu de um golzinho. Eu digo, não, eu, Chicão, sou irmão dele. Eu vou ganhar com esse cara, ele vai me levar pra puta, vai me levar pro tal coisa. Presta atenção, Chicão. Pode ser uma pessoa muito boa, excêntrica. Ele fica bom com ele, com a mãe dele, contigo. Comigo ele é ruim. Mas Chicão, não pode discriminar a pessoa pelo tamanho nem pelo carro. Não dá pra ter esse tipo de preconceito, porque tu não sabe
quem é esta pessoa, o que ela tem. De repente, ela só é simples na forma de se vestir, mas ela pode... Eu acho que é um milionário que tem medo de ser assaltado e sequestrado, então ele anda de forma bem simples. O Chicão fala tudo isso, as pessoas ficam com raiva do Chicão, porque não tem coração, pensa assim, é fútil. Não, ele é muito amigo do pai Paulinho, que não tem nada disso. Mas não interessa. Mas não guri, que ele dá uma de mandrake. Bom. Ele vai me convidar para ir no 300? Tu és amigo. Várias pessoas simples, tu és muito querido. Mas não naquele jeito, eu não gosto daquele jeitinho baixinho, fortinho, bombadinho, que se acha o cara. Mas tu tem um monte de amigo baixinho, bombadinho, que se acha o cara. Mas tu tem amigos. Sou Suel. Eu não vou citar o nome, tu tem amigo. Rafa Balan não é barrigudinho? Olha, eu não falei em Rafa Balan. Quem tá falando de Rafa Balan? Tem corpo apolido. Eu nem falo mais do Rafa Balan. Barrigudo. Não, o Rafa Balan tá sujo comigo. As aparências enganam. E o Tenente Alves, que é forte. Uma vez eu estava numa cidade do interior de São Paulo, Pindamonhangaba. Que nome de cidade? Mas não da cidade, a Pindamongaense, sei lá. E aí eu fui lá conversar com a pessoa, com o cliente, etc. E aí eu estou de frente a um shopping lá e tinha um cidadão de chinelinho de dedo, uma camisa toda surradinha, assim, uma carça, como se diz lá no interior de São Paulo, uma carça assim meio rasgada, aquele jeito, tá? E ele fumando palheiro, né? Aí ele olhava assim a vitrine e acendia o palheirinho, olhava aquele jeito dele e tal. Aí tinha um outro amigo meu, gerente de banco da cidade, eu acho que era do Bradesco, não me lembro que banco era. E eu disse, mas que figura curiosa aquela. E o cara olhou para mim e disse, você é um dos homens mais ricos da região. Eu disse, ele disse, não, o camarada, ele tem 5 mil alqueires. De São Paulo, dá mais de 10 mil hectares. E o carro dele é uma caminhonete americana importada, assim, 1 quilômetro, aqueles carros que vendem americano, que é 1 quilômetro de automóvel e tal. Você vê como as aparências enganam. Muitas vezes, por exemplo, uma mulher que não é bonita, mas ela tem conteúdo. Abraça ela, então, abraça tu. Fica com ela, vai pra Cancún com ela uma semana. Tu mata a mulher no terceiro dia. Quero te dizer, estar com uma pessoa humilde. Tu atira lá em cima do hotel Cancún Praia, tem 12 andares. Quero te dizer uma coisa, estar olha aquele Caribe com jacaré. Deixa a tua coleguinha falar. Estar com uma pessoa humilde, eu quero dizer, não humilde que não tem dinheiro, é que tem dentro de si a humildade, que consegue escutar, que consegue conversar, que é uma pessoa agradável, é muito melhor do que tu estar com uma pessoa de nariz em pé e arrogante. E isso não que às vezes não tem um bolso. Na maioria das vezes não tem nada. Não é isso que vale. É isso que vale. No caso da mulher, no homem tanto faz. O cara não tem nada para me oferecer, passa Mas tu acabou de falar que tu não gostou do cara porque... Tu é médium agora, tu já sabe. Tu leu o pensamento do sujeito. Sapatênis, olhadinho assim, bababá. Bom, deixa eu voltar. Evita mandrake. Tá, então tá. Agora eu vou ler. Olha aqui, o Eugênio Carlos mandou e-mail lá naquela hora que vocês falaram de Grêmio, falaram de não sei o quê. Ele mandou dizer para vocês o seguinte. Vitorino e Chicão, cuidem do Barcelona do Humaitá. Esqueçam do Inter. E a nova canção do torcedor colorado é O Campeão de Tudo Voltou. E agora que vocês estão faceiros pela conquista recente, e que agora realmente vão saber o que é viajar a Abu Dhabi e que apenas jogarão uma partidinha, vocês quem devem... Estava escrito errado. Vocês é que devem rezar um Pai Nosso. Cuidado, o mundo é redondo. Olha Vocês só. ficaram com medo? Não, tá bem, só queria saber, porque ele quer que vocês ficassem com medo. Não. Mas olha só, a gente não pode mais dizer que nós somos campeões de tudo. Porque a gente não ganhou a Série B. Então não dá, a gente tem que colocar o rabinho entre as pernas. Eu sou colorada, mas a gente tem que reconhecer que a gente não conseguiu nem ganhar a Série B. Tá complicado. Mas essa ninguém quer, né? Todo mundo joga pra baixo do tapete. Mas pelo menos a gente passaria sendo campeões, né? Luiz Fernando Azevedo diz o seguinte, sobre o novo hino do Inter, o senhor Vitorino perdeu a oportunidade de ficar quieto. Abraço a todos, inclusive para ele. Vitorino é um cara muito inteligente, muito sábio, que eu rendo toda homenagem a ele, de uma boa pessoa. E vai me ajudar numa concorrência que eu estou fazendo. Quem vai comigo para Punta Cana em fevereiro? Eu vou abrir uma concorrência na televisão e na rádio. O Vitorino vai me ajudar na seleção. Como assim uma concorrência? Tu não entendeu? Ele tem muitas pessoas. Vai ter que ir para Punta Cana, no Hall Inclusive, no meu hotel. Ela pagando melhor tudo mole, tudo free.
Ai, por favor, Chicão, depois tu fica... tudo no mole. Depois tu fica reclamando nesse programa que tu não conhece ninguém. E a Carla ainda perde o tempo dela defendendo. E ainda agora... Porque a Carla defende e ele estraga tudo. Mas eu tô tentando. A Carla defende e ele abre a boca e estraga Chicão, tudo. Desculpa te informar, não mudou o jogo, Não continua mudei. sendo o mesmo. Quero ir pra Punta Cana agora. Tá, mas... Boa noite aos corajosos. Cana. Boa noite aos corajosos. Irônico, me pareceu. Pensando um pouco a respeito do comentário... Não, esse não é irônico, é o outro que era. Esse está tudo bem. Pensando um pouco a respeito do comentário do Vitorino, pergunta-se... Onde estavam o TCU, TRE e STF e outros nos últimos 12 anos de desgoverno? Milhões de reais passando sob suas barbas e ninguém viu nada. Afinal, para que pagamos essas pessoas? Meu fraterno abraço, Davi Hilger de Araricá. É isso que eu digo. Nós já sempre perguntamos aqui, mas é tudo na mesma panela. Está tudo na mesma panela, infelizmente, com raríssimas exceções. No Rio de Janeiro, eles compraram um tribunal inteiro. No Rio de Janeiro é um exemplo. Compraram um tribunal inteiro. Dos 6 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 5 estavam na gaveta. Só teve uma conselheira, uma moça jovem lá, que, aliás, nem sei como é que foi cair de paraquedas lá, que não teve tempo, porque ela estava 6 ou 8 meses só no tribunal, não teve tempo de entrar no esquema. Porque os outros 5 estavam na gaveta, recebiam propinas para aprovar contratos, para passar editais absurdos, enfim. O Sérgio Cabral, com a turma dele, juntamente com o Pisciani e a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, criaram palavras do Ministério Público Federal na denúncia encaminhada à Justiça. A maior quadrilha de assalto a um Estado que já existiu no Brasil. A história de... Quadrilha, é o que diz o Ministério Federal. A história do anel de 220 mil euros que foi levado a público hoje, porque é da delação premiada do Cavendish, uma coisa absurda, né? Olha a forma como eles tratavam o dinheiro. A forma que era. A forma como eles tratavam o dinheiro, como tratam o dinheiro. Agora, impressionante. A OAB do Rio de Janeiro, e aqui vai a minha crítica... A OAB, para não dizer que eu não critico, é a minha entidade, mas eu critico, tem jeito de criticar. Como é que não caçaram a carteira ainda da mulher do Sérgio Cabral? Eu sei que o ex-presidente da OAB, lá, o seu Vadir Damus, lá, da Amus, ele é deputado federal pelo PT. Eu sei disso, o seu Vadir Damus. Mas a OAB do Rio de Janeiro não caçou, e olha, existem instrumentos para caçar em sede de liminar a carteira, não caçaram a carteira. A do Zé Dirceu também não caçaram. Não, Zé foi caçado. Não, olha que eu estou dizendo para vocês que eu lembro que nós lemos aqui o juiz, aquele que disse que não foi caçado. Um juiz. Porque eu sei que o Zé perdeu. Porque a gente sabe. Eu acho que ele não foi caçado. Ele não foi, não caçaram a carteira Ele foi dele. advogado dele mesmo? Não, o Zé foi caçado, sim. Acho que não. Bom, mas Ele alegou que não tinha direito. Eu vou conferir, mas essa mulher do Sérgio Cabral, com a carteira da OAB no bolso... Será que ela tem? Pô, a minha entidade tem que tomar uma medida. Vamos ver essa informação. Presidente Cláudio Lamáquia, levanta o telefone, toca para a OAB do Rio de Janeiro, precisa ver o que aconteceu. Porque alguma coisa está errada, porque foi instaurado o inquérito contra ela. Foi instaurado e foi pedido a liminar. Você nunca pediu para ser presidente da OAB do Rio Grande do Sul? Nunca passou para a Não. É que tem que ter um histórico tem que ter um histórico dentro político da OAB, dentro, não é assim. É meu amigo de infância. Mas Chico... Lamáquia, há quantos anos ele... Isso é uma coisa que tu tem que te dedicar. Eu voltei para Porto Alegre há 10 anos atrás. Saí de Porto Alegre com 24 anos, voltei agora 10 anos atrás. Eu não tenho uma história em Porto Alegre. A minha história, por incrível que pareça, é maior no Rio de Janeiro que aqui, onde eu morei 22 anos. Agora, história horrível, que parece filme de monstro, foi o que aconteceu lá em Veracruz. Uma cidade a 161 quilômetros aqui de Porto Alegre. Do lado de Santa Cruz. Olha aqui, ó. Eu vou só ler para vocês. Pior que no Formigueiro? Os afastados são o vice-prefeito Alcindo Francisco Iser, os secretários da Saúde, Eliana Maria Gel, e do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Martim Fernando Niland. E os vereadores Eduardo Vanilson Martins Viana e Marcelo Rodrigues Carvalho. Eles estavam ajudando a matar as pessoas. Porque quando tu fura a fila do SUS e deixa pessoas que estão há 9 anos, 10 anos esperando por uma cirurgia, e tu passa os amiguinhos, os parentes dos políticos no SUS, isso é um crime sem precedência.
E foi isso que essa gente fez. Absurdo isso. Foi isso que essa gente fez. Fizeram exatamente isso. Há muito tempo, eles estão burlando, fizeram inclusive assim, eles escolhiam para quem ia para o SUS. E as pessoas há 7, 8, 9, 10 anos esperando por uma cirurgia e os amiguinhos dos homens eram atendidos. Palhaçada. Dizer o quê, né? Eu só gostaria de fazer uma homenagem a um aniversariante de hoje, porque depois eu vou falar nos outros aniversariantes, o Walt Disney. Não, não fala nos aniversários. Não, mas eu queria falar... Tá, então deixa o aniversário para depois, só fala no teu amigo. Não, o Walt Disney, gostaria de ter sido amigo dele, porque esse homem foi tão extraordinário, foi um visionário, um homem que fez alegria e faz até hoje, né, depois de tantos anos da sua morte. A Disney, quem é que não conhece a Disney? A Disney na Flórida, a Disney na França, em Paris, né? E todos os personagens criados por ele, Mickey, o Pato Donald, o Pateta, o Luizinho, o Zezinho, o Guinho, e todos esses grandes personagens que foram criados por ele, a Margarida, foram criados por ele através de todos esses anos, transformados em filmes, a Cinderela e outros desenhos animados. Ele deu magia ao cinema infantil, às crianças do mundo inteiro. Eu me lembro quando menino fazia aquela coleção de figurinhas da Disney, ficava comprando aquelas figurinhas, era um horror, eu adorava aquilo ali. E quantas gerações passaram por isso? Hoje seria o aniversário desse homem extraordinário que deu essa história ao cinema. Hoje a família tem uma pequena participação, hoje é uma grande multinacional, com ramificações em outros países, inclusive eu falei na França com a Disney World. O sonho de toda criança ainda é ir à Disney em Orlando. É verdade. Em Orlando. E não são as crianças, né? Muitos adultos dizem que qualquer idade tu é um fascínio. Então, eu conheci a Disney depois de adulta. Então, o Walt Disney, essa figura, onde quer que esteja, receba o meu cumprimento pela sua genialidade e pelas coisas boas que foram criadas, que saíram dessa sua mente profícua e extraordinária. E tem o filme, né, que conta todo o início toda a história dele, toda a história o irmão dele, que foi depois o presidente, Ron Disney. Deixa eu passar para vocês uma informação antes de encerrar o programa. A carteira do José Dirceu foi cassada pela OAB São Paulo Regional, mas até agora a OAB Federal do queridinho Vitorino, o Cláudio Lamar, o queridinho do Vitorino, o Cláudio Lamar, que até agora não pautou o julgamento. Esperem sentado, que ele vai pautar, pois quer cargo de ministro... que Lamar quer cargo de ministro do STF? Está jogando com caciques de grandes... seu João Francisco de Oliveira, eu gosto muito do senhor, adoro o senhor, mas o senhor está viajando na maionese. Pois é, seu João Francisco, eu me permita discordar do senhor. O Zé Dirceu está com a carteira cassada. O que aconteceu é que ele entrou com um recurso junto ao Conselho Federal. O Conselho Federal agora vai julgar. Comissão de Ética, Tribunal de Ética do Conselho Federal vai julgar. Ele está com a carteira cassada, ele está proibido de advogar, está sem a carteira. Agora, daí o senhor dizer que ninguém fez nada, não, a OAB fez, o Zé Dirceu está com a carteira cassada. Me preocupa é a doutora Adriana, lá no Rio de Janeiro, mulher do Sérgio Cabral, ainda está com a carteira, porque a OAB do Rio de Janeiro não julgou. Quem julga inicialmente são as seccionais regionais, tá certo? E eu acho que a OAB do Rio de Janeiro está falhando, tem alguma coisa errada lá, porque foi aberto um processo contra ela, ela respondeu, se justificou e por algum motivo não julgaram, não cassaram em sede de eliminar a carteira dela. Com a palavra, a OAB do Rio de Janeiro. Bom, o nosso telespectador Matheus Rocha mandou um e-mail falando sobre o comentário que nós fizemos aqui sobre os transtornos da Padre Chagas. E ele diz assim: o que vou argumentar pode causar discussão, mas vou dizer. Não sei se foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas um grupo de moradores de um bairro foram à prefeitura e pediram uma espécie de cercado em torno do bairro para minimizar a violência com cancelas e guardas. Pode ser radical, mas a única alternativa, repito, para amenizar essa violência descontrolada na nossa cidade. Sei que há o direito de ir e vir, mas isso serve para as pessoas de bem e não para bandidos e andarilhos. No fim da 24 de outubro existe uma rua à direita, quase em frente a uma praça, que parece ser fechada. É um condomínio. Abraços e parabéns pelo programa. Matheus Rocha de Guaíba. Dona Magda, esse assunto eu posso falar, porque eu já estive envolvido. Eu moro numa rua
faz parte de um bairro que era para ter uma cancela na frente, ali embaixo da antena da casa, chama Beverly Hills. Eles não conseguiram, sabe por quê? Tu tem que ser responsável pelo lixo. E tem que ser responsável pela limpeza. E essa rua que o telespectador fala se chama Jardim Cristófilo. Tem amigos meus que têm apartamento. Não, ele fala em São Paulo e Rio de Janeiro. Não, mas aqui em Porto Alegre tem uma. Eu sei que é do Jardim Cristóvilo. Que eles bancam o lixo e fazem a limpeza. Isso que é difícil, por isso que é difícil. Eles é como se fosse um condomínio fechado. Exatamente. Como se fosse um condomínio fechado. E o que vocês acharam da declaração do ministro do STJ, João Otávio de Noronha? Heterossexuais não têm mais direito algum, diz o ministro do STJ. Ele estava num seminário dizendo que o juiz constitucional não pode ser pautado apenas pelas minorias. Aliás, já vi que quero meus privilégios, porque os heterossexuais estão virando minoria, acrescentou Noronha, que também é ministro do STJ. Ele tem razão. Para ele, os heterossexuais não têm mais direito algum. Não tem mais. Mas ele tem razão mesmo, tem razão. Agora a gente tem que pedir desculpa por ser hétero. Tem que pedir desculpa. Tem que pedir desculpa por ser hétero. Outro, que está ofendendo, tem toda a razão. Ele não deixa de ter razão. O Chicão tem razão, virou o país do mimimi. Não muito mimimi, não pode falar. Tu chama o cara de feio, te processa. Tu chama ele de bababá, é muito chato essa gente. Não, tu tem que falar pisando em ovos, não adianta. Não dá. Todo mundo é assim, né? Por exemplo, você vê o senhor Vitorino, na elegância dele, uma camisa bonita. O Vitorino é uma pessoa que preza o bom gosto. Com certeza, vai estar na praia, na frente do Balirai, vai comer camarão à grega comigo, ao convite do Wilson Dietrich, meu e do Luciano. 400 o almoço. Olha, para que dizer o preço? Não, mas ele gosta de camarão à grega. Será que eu não posso receber esse dinheiro, não? Uma amiga minha foi jantar um amigo meu foi jantar com uma mulher e ele disse assim, vamos no Eleven lá, o almoço para 2 casal com uma champanhe legal, vai dar 700 pila. E a menina diz, fica aí, se nós comer uma pizza, não vai dar. É verdade. Isso, olha, a mulher é a piada pronta, né? Por R$200 a gente janta e só mais 400 eu pago. E eu vou ficar bem contigo igual, entendeu? Eu vou gostar de ti igual. Mas perdeu o glamour pro cara. É verdade. Olha aqui, tem alguns telespectadores... Vitorino, tá bonito a internet. Chicão Tofani, só quero te dizer o seguinte, tem muitos e-mails a teu respeito, que eu vou te livrar, não vou ler. Que é para tu não fazer desaforo pros telespectadores. Não, eles estão indignados. Eles estão indignados, dizem horrores de ti, Chico. Porque assim, quer ver? Por exemplo, a dona Maria Diana Cainelli diz assim, para aí, deixa eu achar aqui, já que eu não ia ler, vocês querem chuva com vento? Não disse nada. Não, disse sim. Tu disse um monte de bobagem. O mimimi que tu falou. Não é mimimi. Tu diz um monte de bobagem que vai contra ti. É que todo dia ele fala uma bobagem. Não é bobagem, pra ela é bobagem. Olha aqui, primeiramente preciso dizer que não durmo sem assistir ao repeteco do programa. Porém, também preciso perguntar se o senhor Chicão Tofani é pago para ficar sentado na bancada. É irritante vê-lo não participar, apenas fixado em seu celular. E, embora pensando bem, é preferível isso ou ouvi-lo falar de carrões, relógios, óculos, roupas de marca, baladas de luxo e mulheres, estilo Miss. Ou ouvi-lo falar do quanto ele é bonito, popular, darará. Narcisismo desnecessário e ridículo num homem de 60 anos. 59, dona Maria Diana. Pra ela, aos demais só tenho que parabenizar. A dona Maria Diana. Já, a gente já tá na madrugada. Viu? Por isso que eu não leio. Estamos na madrugada? Estamos. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Olha aqui, eu só quero dizer uma coisa. Não mereceu parabéns. Não percam este momento, porque Chicão Tofani saiu dos 59 anos e fez 60. E fiz 60, hein? Tá gravado, não tem como ano que vem ele dizer que vai fazer 60 de 60 anos. Com toda a sua acidez jornalística. Sim. É maldade uma pessoa dizer que é bonito? É maldade alguém falar de uma festa legal?
É maldade de falar que tem um amigo que tem uma Ferrari? Não é maldade. Nada disso. Não é maldade. A maldade está em falar que só o que tu é ou o que tu fala é o que presta. E quem não tem uma Ferrari ou quem não é bonito não é importante ou é irrelevante. Aí é que está o erro. Cada um é da sua. Olha aqui, o Eduardo Azevedo também ficou indignado. Eu não concordo. Ela quer ser deputada? Não, eu concordo. Eu não concordo. Ela quer ser deputada. Exatamente. Olha aqui, Ele quer que eu seja deputada, mas eu olha aqui, o Eduardo Azevedo, eu vou meio que cortar. Não, precisa de aniversário, não vou mais. Aniversariantes? Aniversariantes. Primeiro aniversariante de hoje, o ex-presidente americano Martin Van Buren. Político norte-americano, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a não ter o sobrenome inglês, né? Ele era de origem holandesa, né? O grande realizador austríaco Fritz Lang, né? Que foi um grande diretor, produziu grandes filmes. Já falei do Walt Disney, o Otto Preminger, diretor cinematográfico também austríaco, de aniversário hoje. E Chicão Tofani, aniversário hoje do Carlos Marighella, guerrilheiro e político brasileiro que foi morto, foi no Araguaia? Que ele foi no Araguaia. O meu tio era inimigo dele. Porque ele traiu as Forças Armadas e foi para um outro lado e roubou a arma do exército. Ele era capitão. E ainda criou uma guerrilha contra o governo brasileiro. Na época, não sei se era Gás ou Castelo Branco, sabe? E ainda, um dia o Vitorino falou que a viúva dele, ou parentes dele, ganharam uma indenização, uma aposentadoria. Isso é um absurdo, um cara que foi inimigo da pátria. Foi Marighella, coronel ou general. Władysław Szpilman era um pianista polaco. Esse homem foi importante. Foi escrito um livro, ele fez uma biografia, e dessa biografia foi extraído o filme Pianista. O pianista do Polanski, né? Belíssimo filme. Do Polanski, que foi um grande êxito, ganhou o Oscar, e que mostra ele tocando piano na rádio de Varsóvia, quando as tropas nazistas chegam até Varsóvia e começam a bombardear a bela cidade de Varsóvia. Então passa todo o decorrer da guerra até o final, quando ele é salvo, vejam só, por um oficial nazista que dá comida a ele em troca de que ele toque piano. Né? O Vitorino já tocou numa festa e veio um rango legal para um sanduíchezinho que foi que ele recebeu. Foi uma festa legal no Lindóia, muito legal. Esse filme é realmente um clássico do Polanski, né? O Anastácio Somoza, que foi o político presidente do Tatito, né? Isso, na Nicarágua, né? Caiu pelos contra. O Little Richard, o Ricardinho, que foi um músico americano, também de aniversário hoje. E o grande tenor espanhol, completando 71 anos, José Carreras, né? É uma figura mundialmente que melhor canta conhecida. Maria Chiara depois de Mário Lanza, o Carreras. Egberto Gismonti, compositor brasileiro. Ângela Rorô, completando hoje 68 anos de idade. E completando hoje 61 anos, a Leila Cordeiro, jornalista que foi casada, que faleceu recentemente, né? A atriz Daniele Vinitz, completando hoje 44 super anos. Baixinha. E hoje, aniversário da morte de Nelson Mandela, que dizia que só existe um meio de mudar o ser humano, é através da educação. Dona Magda, senhor, eu quero fazer uma meia-culpa aqui, que não é um pedido de desculpa, de hipótese alguma. Tudo que eu falo, eu acho que eu tenho uma base histórica e psicológica para falar. Quando o telespectador chegou, tu vê como é que as pessoas são negativas, Marlon? Olha só, quando o telespectador chegou e dizia o seguinte: eu não gosto do Chicão, porque o Chicão fala de mulheres bonitas, fala de carro bonito, festa bonita. Como as pessoas querem a negatividade, tem que falar de mulher feia, de carro horroroso, de festa nada a ver, de lugares nada a ver, dizer que eu sou execrável. Aí ela ia gostar. As pessoas são assim, tão de mal com o mundo. Nós estamos passando por um ciclo, Marlon, que é assim, quando tu faz autoelogio e tu cria uma coisa bacana, em vez de ela dizer o seguinte: pô, Chico é um cara legal, transmite alegria, autoestima, pobre, tá de bem com a vida. Não gosta. Então isso é uma pessoa que está de mal com ela. Joãozinho 30, pobre não gosta de pobreza. Mas é impressionante isso. Todo mundo quer só ruim. Mas o senhor se julga um homem tão bonito assim? Não, é que o problema é a concorrência muito feia. Não é o bonito, os outros que são feios. Eu acho o Vitorino bonito. Eu acho que é um cara que está ficando. Está ficando com quem?
Até ele levou um susto. É que eu já acho que quando o cara tem menos de 1,74m, 75, ele já não pode alinhar. É o princípio. Fala nisso, tu, gigante, senta bonitinho. É o princípio de Bosco quando vai criar um James Bond, os atores de James Bond. Não pode ser menos de 74, senão fica com a mulher tem que olhar para baixo. Assim, é isso, não é a forma de Basco? Não, eu vou te contar uma coisa. Boa noite. Eu tenho 1,78, então eu tô... Tu tá passando, eu tô, pode ser um Bond Boy. Bond Boy. O problema é que a partir de agora começa a diminuir. O Gabriel. Depois de uma certa idade... Eu fiz 60, já tô diminuindo. Só o nariz e as orelhas que continuam e a circunferência crescendo. abdominal? Essa tá pra matar. Ela que falou. O quê? Eu perguntei inocentemente, puramente. Uma fala da circunferência abdominal, outra fala do nariz e da orelha, outra... Mas é verdade, o nariz e a orelha... Não, mas nós estamos falando de ti, nós estamos comentando no geral. O teu estado redondo é de ti. Mas aquela coisa da orelha que cresce, do nariz que cai, não sei o quê, isso é... Cresce. Eu fico na expectativa de conhecer uma pessoa que goste de uma coisinha mais fofinha, mais... Não, mas é muito fofo, não dá, pesado, não dá, amigo. Ah, mas tem muita gente Primeiro que vai ter que gosta. cozinhar muito pra ti, pra poder satisfazer a tua fofura. Sabe como é que quiru? O que é isso, quiru? Quiru é coisa fofinha. Parece um peru. Por exemplo, você sabia que a melhor conchinha... Ele deve ter namorado alguém que faz essa palhaçada. Você sabia que a melhor conchinha que tem é com os gordinhos? Coisa horrível. A melhor conchinha que tem é com os gordinhos. Já tentou fazer conchinha com alguém magrela, sequinho? Horrível. Conchinha com gordinha. Você prefere No inverno é bom com gordinho, agora no verão. Não é gordinho, uma magrinha? Nenhuma das duas. Nem gordinho, nem magrinha. Olha aqui, ó. No meio. Magda, o Brasil, infelizmente, é medíocre. E ainda tem gente que fala que o jovem será o futuro da nação. Esses energúmenos serão o futuro da nação? Eu queria muito que fossem, mas o povo é muito ruim. Abraço a todos, Evandro Good. Dona Magda, se me permite, o Estado de São Paulo publicou uma interessante reportagem que diz o seguinte: respirar ar de São Paulo por 2 horas no trânsito é igual a fumar um cigarro. Quem fica horas e horas no trânsito já está com grandes problemas, porque está como se fumasse. Foi publicado no Estado de São Paulo, uma pesquisa, um estudo preliminar, né? Disse o médico lá, antigamente, quando em uma necropsia a gente via um pulmão cheio de carbono, preto, o mais provável é que se trataria de um fumante. Hoje não dá para dizer isso. É que esse estudo está mostrando o quanto respirar o ar de São Paulo é equivalente a fumar e tem impacto cumulativo. Tá? Então, a única salvação é se fechar dentro do escritório, lá em São Paulo, e ligar o ar-condicionado. Porque se ficar na rua, andar no trânsito... Mas como? Se o trânsito de São Paulo é um inferno, quantas vezes eu levei 3, 4 horas para andar 2, 3 quilômetros? Porto Alegre está ficando mais ou menos assim. 8 milhões e meio, 8 milhões e 600 mil carros emplacados na cidade de São Paulo. Tu sabia que em Porto Alegre tem um amigo meu que mora em Alphaville, aqui na frente da Ípica, ele demora 1 hora e 5 minutos para chegar do centro até Alphaville. É o mesmo tempo e percurso que você vai pela Freeway até Osório, sabe? Tá ruim mesmo, tá ruim. Aqui a Zona Sul, mas com todas as muita coisas que eles sinaleira fizeram, ali, muita quebrada. Na frente do Beira-Rio e fizeram tal. tantas modificações. Mas essa parte aqui, mas depois tu pega a Juca Batista e vai. Mas assim, ó... Cavalhada, um rolo. Óbvio que o teu amigo falou uma coisa que ele vive, não estou discutindo perto da isso. Ípica, Só que eu tenho amigos lá no... Como é que é no Vila... Ventura? Não, Vila Ventura. Não. Aí no condomínio aquele lá, bom, enfim. Alphaville. Não. Terra Vila, para aqueles lados, Aeroclube, tudo. Mas eu vou super rápido, tá tudo. tudo. É Cachoeirinha. Não. Terra Vila, ele foi da Ípica, é nesse trajeto. Tem que pagar Não, mas lá não é Alphaville? Não, pode até ter. Não, Alphaville é num outro lugar, que é lá na Estrada das Três Meninas, que era um terreno que era do Maurício Strogo, e lá é outro lugar. Mas não é ali perto da Ípica? Não sei. Mas aí não é pela Não é, não, mas aí não é... Mas vai pela Cavalhada. Pode ser, aí sim, porque para ir para Ípica, para ir para aquele lado lá, não tem problema algum, tá super bom. Mas a Zona Sul cresceu muito do ponto de vista imobiliário, muito casinha, apartamento, condomínio. É um rolo. É um rolo. Dona Magda, em relação, diz o João Luiz Wagner, com relação ao comentário que a senhora fez quanto às multas do IPTC, segue minha opinião. Comentário, alguém se queixou. O primeiro, só porque as pessoas não cumprem as leis, não quer dizer que está certo. O segundo,
A IPTC tem obrigação de multar quando há uma infração. Terceiro, por sermos coniventes com a impunidade, é por isso que esse país está assim. Quarto, só porque somos multados quando cometemos infração, não quer dizer que a IPTC não presta. João Luiz Wagner, eu compactuo com a tua opinião, mas sou a ovelha negra da bancada aqui, que ninguém concorda. Olá, queridos e inteligentes. Vocês são nota 1000 e sempre abordam assuntos diversos. Não liguem para críticas azedas. Vocês são os amores, estou de molho em recuperação, mas vendo vocês, que alegria. Beijo, Marli Pires. Boa noite, bancada. Sou psicóloga e atendo muitos pacientes funcionários municipais sofrendo de depressão, inclusive com pagamentos bem abaixo de consultas no mercado. Minha visão é que o nosso prefeito sofre de narcisismo e egocentrismo. Ele está acabando com a saúde mental dos funcionários. Não é correto afirmar que ele está apagando gatilhos. Não está pagando nem salários de pessoas que têm seus compromissos com saúde, alimentação e suas famílias. Não sou funcionária, mas realmente o prefeito não governa sozinho. Porto Alegre precisa de todos. Foi só um desabafo de quem lida com sofrimento todos os dias. Obrigada, Débora, de Porto Alegre. Bem, muito válido, porque ela é uma profissional justamente dessa área na qual as pessoas estão muito mais afetadas do que há um tempo atrás. E precisando de apoio profissional. Precisando de apoio profissional. Não tem emprego, se tem não recebe, sabe? Não consegue mais manter os filhos nos colégios. E não é porque eu sou para baixo ou baixo astral, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E aí fica traduzido na figura de uma profissional da área da psicologia que atende as pessoas. E como é que vai explicar para uma criança de 10, 12 anos que vai ter que tirar do colégio, colocar num colégio público, porque não tem dinheiro para pagar a mensalidade? É difícil explicar para uma criança, não. Então, claro que a criança não entende. Né? Quem é o meu pai, minha mãe, fica emburrado com problemas. Olha, não é fácil. A vida hoje não está fácil para ninguém. Lembrando sempre que o dinheiro não dá em árvore, né? E para ganhar o dinheiro está muito difícil. Gastar é muito fácil. Porque as coisas são muito caras. Muito caras, e conseguir ganhar o dinheiro, conseguir ter um emprego. Hoje as pessoas que estão empregadas, a bem da verdade, mesmo com salário baixo ou quase com subsalário, elas procuram manter os seus empregos porque a vida está muito difícil lá aí fora. E hoje a pessoa, quando pede demissão, ela só pode pedir demissão se ela tiver um outro trabalho com salário igual ou superior, ou se ela se sentir incomodada naquele trabalho. Se a pessoa vai dizer, eu arrumo, eu vou pedir demissão, vou embora e facilmente eu sou um grande profissional e vou arrumar outro lugar para trabalhar. Não é assim, é lei do engano. Você tem que estar armado com outro trabalho para poder pedir demissão. Muita gente se incomoda no trabalho, o chefete começa a incomodar com muitas cobranças, o salário está aquém das suas capacidades, da sua necessidade, e a pessoa resolve, não, vou embora e vou para o mercado, vou para a luta, eu vou arranjar o problema. Olha, às vezes o desemprego vai 1 ano e meio, 2 anos. 2 anos. Eu tenho um amigo que está há 2 anos sem conseguir trabalho, vivendo de bicos lá em São Paulo, de gravações. E São Paulo não é como a vida em Porto Alegre. São Paulo, além de ser uma cidade muito cara, é tudo muito distante. Isso mesmo. As distâncias. Então você vai atravessar de um bairro ou outro, você não. O desempregado que vive melhor no Nordeste, com cidade na beira da praia. Ele bate no mar, cai um coco, ele mergulha no mar. Pega um peixe com a mão, papapá, e a vida vai. O senhor está no seu nado, o senhor pega uma sereia. Isso aí. Pega uma sereia. Se ele é boa pinta, ainda ganha uma turista lá, bababá, mas... Bababá, bababó. E já... O que é o namorado nordestino? Mas a vida é assim. É, sim. A minha não é. Mas a vida das pessoas são assim. Vitorino, nós sabemos que vocês, jornalistas, não podem falar tudo. Isto é lamentável. A população precisa tanto de vocês. Que pena. Ele quer saber, o Emerson da Monja. Ô Emerson, eu vou falar uma coisa pra você. Se a gente fosse falar tudo aqui, cada um respondia 12 processos no justiça. É verdade. Deixa eu... Não vou encerrar o programa tá sem... Eu não quero encerrar o programa sem ler o e-mail que o Sadi Garcia passou para a Jéssica. A Jéssica está totalmente certa quanto ao Inter. No ano em que o Grêmio é campeão da América e pode vir a ser campeão do mundo, o Internacional não conseguiu ganhar nem o campeonato da 2ª divisão. Nós, colorados, temos que ter a humildade de reconhecer a péssima fase que o Inter vem passando há anos. Um abraço para todos e um beijo para a Jéssica Sadi Garcia. Muito obrigada. É triste a realidade. Vamos encerrando o nosso programa por aqui. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Estejam conosco.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.